50 anos depois. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Livro 2, capítulo 2, Calúnia e Sacrifício. Continuação. Enquanto havemos pela madrugada a examinar documentos e pergaminhos no gabinete de Lólio Úrbico, acompanhamos a Téria até o mercado de legumes. A sociedade romana já se havia habituado a ver junto da coluna lactária os míseros enjeitadinhos. Esse local de triste memória, onde muitas mães abnegadas acolhiam pobres crianças abandonadas, constituía como que os primórdios das famosas, abre aspas, rodas de expostos, fecha aspas, nos estabelecimentos de caridade cristã que floresciam mais tarde para o mundo. À claridade mortiça da lua, antes do amanhecer, a velha serva verificou a presença de 3 míseros pequeninos. Um deles, porém, chamou-lhe a atenção pelos seus suaves vagidos de recém-nascido. Era uma criancinha de traços delicados e nobres que a cúmplice de Cláudia pôde examinar minuciosamente à luz de uma tocha. O enjeitadinho, com as roupas muito pobres, parecia nascido de poucas horas. A Téria tomou-o nos braços quase com enlevo, considerando-o intimamente. Esta criança deve ser um digno rebento de patrícios romanos. Que penoso romance não se ocultará no seu vestidinho roto e ordinário. Levou-o consigo, penetrando na casa dos amos com todo cuidado. Amanhecia. À noite, a criminosa adicionara o narcótico ao remédio de sua senhora. Entrou no quarto onde a esposa de Ovídio repousava tranquilamente e depôs a criança ao seu lado, envolvendo-a no ambiente tépido das coberturas. Em seguida, preparou ali toda a encenação necessária, sem que a pobre vítima, do filtro que a mergulhara em longo e pesado sono, pudesse perceber o que se passava. Todavia, o pequeno começou a chorar fracamente, embora a serva criminosa fizesse o possível para acalmá-lo. No quarto contíguo ao de sua mãe, dado o ruído insólito, Célia despertava. Acordou aturdida e sensibilizada. Acabava de sonhar que se encontrava novamente no cemitério triste da Porta Nomentana, como na memorável noite em que pudera rever o bem-amado de sua alma. Figurou-se-lhe contemplar Ciro a seu lado, enquanto Nestório mantinha a mesma atitude das suas antigas prédicas, perguntando: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Tinha o cérebro ainda preso de emoções carinhosas e as mais ternas lembranças no coração de menina e moça. Nesse instante, o ruído insólito chegava-lhe aos ouvidos. Vagidos de criança? Que significaria aquilo? Levantou-se apressada, com o pensamento ansioso, mergulhado em dolorosas perspectivas. Notando o movimento de alguém que se aproximava, a Téria fez menção de retirar-se à pressa, mas a jovem já havia transposto a porta, verificando-lhe a presença. Contemplando a criança ao lado de sua mãe, adormecida, e os sinais evidentes de quanto caracteriza o lugar de um parto, presumiu adivinhar o drama com as amargas suspeitas do seu coração filial. Um turbilhão de pensamentos penosos surpreendeu-lhe o cérebro enfraquecido. Sim, aquela criança deveria ter nascido ali como consequência fatal de uma tragédia inesquecível. A Téria, exclamou num gemido, que significa tudo isso? Vossa mãe, esta noite, minha boa menina, respondeu a serva criminosa sem perturbar, deu à luz um pequenino.
É incrível, soluçou a filha de Ovídio com a voz estrangulada. Entretanto, é a verdade, revidou Atéria em voz muito baixa. Não dormi, auxiliando a senhora em seus sofrimentos. E apontando para a infortunada consorte do tribuno, exclamava quase tranquila. Agora ela dorme e precisa repousar. Célia não podia definir a intensidade dolorosa dos pensamentos que a empolgavam. Nunca acreditara que sua mãe pudesse prevaricar na ausência paterna. Seu coração carinhoso sempre fora, ao seu ver, o modelo de virtudes, um símbolo de honestidade. Certamente l'óleo úrbico levara a infâmia aos mais pavorosos extremos. Ela bem lhe ouvira as palavras de conquistador desalmado e cruel. Além de tudo, sua mãe há muito que andava doente. Com certeza seu coração bondoso e honesto estava cheio de tormentos da compunção e arrependimento. Sentia pela mãe um enternecimento infinito. Seu pai regressara na véspera, cheio de novas esperanças. Ela surpreendera lágrimas nos olhos maternos, pranto esse que deveria ser de júbilo intenso e de comovedora alegria. Quanto não haveria sofrido o coração materno naqueles longos meses de expectativas angustiosas. Alba Lucínia, porém, sua mãe e melhor amiga, tinha agora um filhinho que não era uma flor do tálamo conjugal. Euvídio Lúcius não lhe perdoaria nunca. Célia conhecia a enfibratura do pai, assaz generoso, mas demasiadamente impulsivo. Além de tudo, a sociedade romana não admitia transigências em se tratando de tragédia como aquela no seio do patriciado. Com as lágrimas a borbulharem dos olhos, naquelas ríspidas e singulares meditações, a jovem cristã lembrou-se do sonho daquela noite e pareceu-lhe ainda ouvir Nestório a repetir as palavras do Evangelho. Abre aspas. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Fecha aspas. Levando as suas lembranças ainda mais longe, recordou a exortação nas vésperas do sacrifício, quando afirmara que a melhor renúncia por Jesus não era propriamente a morte, mas a do testemunho que o crente fornece com exemplos da sua vida. Depois, a figura do avô surgiu espontânea em sua mente. Parecia-lhe que Quinéio voltava do túmulo para recomendar-lhe mais uma vez a tranquilidade do pai e a ventura da mãe nas provas aspérrimas. De olhos molhados, aproximou-se do pequenino que abrira os olhos pela primeira vez às primeiras claridades do dia. O enjeitadinho fez um movimento com os braços minúsculos, como se os levantasse para ela, suplicando-lhe conforto e afeto. Célia sentiu que as suas lágrimas caíam-lhe no rosto alvo e minúsculo, experimentando no coração uma ternura infinita. Retirou-o com cuidado como se o fizesse a um irmãozinho. Sentiu que o coração batia-lhe de encontro ao seu, como de uma ave assustada sem direção e sem ninho. Seu espírito, como que tocado de sentimentos misteriosos e inexplicáveis, estava também povoado das mais profundas emoções maternas. Depois de alguns minutos em que Atéria a contemplava surpreendida, Célia ajoelhou-se aos pés da serva, exclamando comovedoramente no seu sublime espírito de sacrifício: Atéria, minha mãe é honesta e pura. Esta criança que vês nos meus braços é meu filho. Sê-lo-á meu filhinho, agora e sempre. Compreendes? Jamais o direi, respondeu a cúmplice de Cláudia aterrada. Mas ouve, tu que foste a confidente de minha mãe, ajuda-me a salvá-la. Pelo amor de tuas crenças, confirma os meus propósitos. Minha mãe precisa cuidar de meu pai no curso da vida, e meu pai a adora. Se ela errou, por que não auxiliarmos a sua felicidade
devolvendo à sua alma a ventura merecida? Minha mãe nunca erraria de modo próprio, foi sempre boa, carinhosa e fiel. Só um homem muito perverso poderia induzi-la a uma falta dessa natureza pelos caminhos do crime. Lacrimejante, enquanto a criada a escutava estarrecida, continuava: cede aos meus desejos, esquece o que viste esta noite, considerando que os tiranos dos nossos tempos costumam raptar nobres damas aplicando-lhes filtros de esquecimento. Minha pobre mãe deve ter sido vítima desses processos miseráveis. Quero salvá-la e conto contigo. Dar-te-ei todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma dar-me dinheiro em espécie, mas tenho dele e de meu avô as lembranças mais ricas. Ficarão contigo. Vendê-las-ás onde quiseres. Arranjarás uma pequena fortuna. Mas, e a menina? Murmurou Atéria espantada com o imprevisto dos acontecimentos. Já pensou que essa ideia do sacrifício é impossível? Como quem? Com quem ficaríeis no mundo? Vosso pai, porventura, suportaria ver-vos assim, como mãe de uma criança infeliz? Eu, exclamou a jovem com atitude reticenciosa, como se desejasse lembrar alguém que a pudesse valer em tão dolorosas circunstâncias. Eu ficarei com Jesus. Em seguida, ante o silêncio de Atéria, que lhe obedecia maquinalmente, todo o cenário foi transportado ao seu quarto, enquanto Célia conchegava o pequeno ao coração, entregando à serva, ambiciosa, todas as joias mais preciosas e guardando apenas a pérola que Euvídio lhe dera na véspera. Alba Lucínia, contudo, saíra do seu torpor repentinamente. Aturdida com os efeitos do narcótico, estava surpresa, ouvindo no quarto da filha os vagidos da criança. Divisando o vulto de Atéria através de uma cortina, chamou-a em voz alta para certificar-se do que ocorria. A criada criminosa, porém, apareceu-lhe de frente, lívida e aterrada. Levando as mãos à cabeça num gesto de fingido desespero, exclamava com esgares estranhos: Senhora, senhora, que grande desgraça! A esposa do tribuno, com o coração a lhe saltar do peito, pálida e aturdida, ia interrogar a serva quando alguém transpôs a porta e penetrou no aposento. Era Euvídio. O genro de Fábio não conseguira conciliar o sono. Depois das insinuações pérfidas de Sabina, parecia que veneno atroz lhe destruía todas as forças do coração. Trabalhou intensamente para que as horas da noite lhe fossem menos amargurosas e, todavia, ao dealbar da aurora, montara um cavalo veloz que o transportou célere à casa para consolidar a sua tranquilidade espiritual junto da mulher e da filhinha. Lá chegando, ainda ouviu a velha serva exclamando desesperada: uma desgraça, uma grande desgraça! Enquanto Lucínia o contemplava aflita e amargurada, Euvídio Lúcius caminhava para ela e para a criada com um semblante carregado e triste. Explica-te, Atéria. Teve forças para murmurar a pobre senhora aflitamente. Nesse instante, porém, depois de longa prece, a jovem cristã surgiu, quase cambaleante, à porta da alcova materna. Tinha os olhos vermelhos e tristes, a roupa mal posta, os cabelos em desalinho. Acalentado em seus braços afetuosos, o pequerrucho se acalmara, qual pássaro que houvera reencontrado o ninho tépido. Euvídio e sua mulher contemplaram a filha, surpresos e aterrados. Mas que significa tudo isso? Explodiu o tribuno dirigindo-se à serva. Célia quis explicar-se, mas a voz estrangulara-se-lhe na garganta, enquanto Atéria esclarecia. Meu senhor, a menina, esta noite... Contudo, ante o olhar duro do patrício, a sua voz se perdia nas reticências dos remorsos e das dúvidas quanto às terríveis consequências da sua infâmia. Célia, porém,
cheia de fé na providência divina e sinceramente desejosa de sacrificar-se por sua mãe, ajoelhara-se humilde, exclamando com voz quase firme: Sim, meu pai, minha mãe, pesa-me a confissão da minha falta, mas esta criança é meu filho. O tribuno sentiu que uma comoção desconhecida invadiu-lhe todo o ser. A cabeça andava-lhe à roda, ao mesmo tempo que lividez de mármore cobria-lhe as feições, vincadas de cólera e angústia. Os mesmos fenômenos fisiológicos passavam-se com sua mulher, cujos olhos aterrados não encontravam lágrimas para chorar. Alba Lucínia, contudo, ainda teve energia para murmurar, olhando ao alto: Deus do céu! Célia, porém, genuflexa, enquanto Atéria erguia a cabeça fria e impassível, exclamava com o pranto da sua humildade: Se puderdes, perdoai à filha que não conseguiu ser feliz. Sei o crime cometido e aceito de boa vontade as consequências da minha falta. De olhos baixos, com as lágrimas a aljofrarem a face do inocentinho, a jovem continuava dirigindo-se ao pai, que a ouvia estarrecido, como se o pavor daquela hora o houvesse petrificado. Na vossa ausência, andou nesta casa o espírito de um tirano. Recebido como amigo, assediou minha mãe com todos os seus processos de infâmia. Ela, porém, como sabeis, foi sempre fiel e pura. Reconhecendo-lhe a virtude incorruptível, o prefeito dos pretorianos abusou da minha inocência, levando-me ao que vedes. Nunca confessei à mamãe as faltas da minha desventura. Nunca confessei à mamãe as faltas de minha alma, mas esta noite senti a realidade da minha desventura. No auge dos sofrimentos, busquei o auxílio de Atéria para salvar a vida desse inocentinho. E erguendo os olhos súplices para a criada impassível, a jovem acrescentava: Não é verdade, Atéria? Lucínia e o esposo não queriam acreditar no que viam, mas a serva criminosa confirmava com fingida amargura: É verdade. Sei que as nossas tradições não me perdoam a falta, continuava Célia tristemente, mas toda a minha mágoa vem do fato de haver maculado o lar paterno, aceitando uma afronta e dando margem à desonra. Não posso ser perdoada, mas vede o meu arrependimento e tende compaixão do meu espírito abatido. Expiarei o crime como as circunstâncias exigirem, e se for indispensável a morte para lavar a mácula, saberei morrer com humildade. As lágrimas embargavam-lhe a voz, não obstante sentir-se amparada por braços intangíveis do plano espiritual no instante penoso do sacrifício. Euvídio Lúcio, saindo do seu pasmo, deu alguns passos em direção à esposa trêmula, perguntando com voz estranha e quase sinistra: Lólio Úrbico é de fato esse infame? Alba Lucínia, experimentando a queda de todas as suas energias, recordava o seu calvário doméstico em face das investidas do conquistador, cuja perseguição à filha o seu espírito adivinhara. Longe de sentir toda a realidade tenebrosa daquelas cenas que o gênio criminoso de Cláudia Sabina havia idealizado, murmurou fracamente: Sim, Euvídio, o prefeito tem sido o verdugo impiedoso da nossa casa, mas meu coração não quer acreditar no que meus olhos veem, murmurou o tribuno surdamente. Célia continuava genuflexa, olhos nevoados de lágrimas, amparando o pequenino que chorava. Alba Lucínia contemplava a filha tomada de amargura e assombro. Agora, presumia compreender as esquivanças da filhinha a todos os passeios nos derradeiros tempos, para só confungir-se ao insulamento do seu quarto, engolfada em preces e meditações. Atribuía o retraimento de Célia à morte do avô, que lhes deixara a ambas as mais penosas saudades. Entretanto,
Sua desconfiança de mãe entendia agora que o conquistador covarde havia abusado da inexperiência de sua filha. Muitas vezes, receara sair deixando-a só no lar, porquanto a intuição materna há muito lhe advertia que Lólio Úrbico buscaria vingar-se, executando as suas terríveis ameaças. Agora, a realidade amarga torturava-lhe o espírito. Lucínia, continuou Elvídio sombriamente, explica-te. Não terias exercido nesta casa a preciosa vigilância materna? É verdade que o prefeito dos pretorianos insultou a tua dignidade? Elvídio soluçou com voz tremente. Tudo o que ocorre é absolutamente estranho e incrível, mas o fato aí está patente, atestando a realidade mais amarga. Desconfiava que a nossa pobre filhinha fosse também vítima do perverso amigo de meu pai, porquanto da minha parte venho sofrendo desde que partiste as mais atrozes perseguições traduzidas em contínuas ameaças, dada a minha resistência aos seus inconfessáveis desejos. Ante a esboroar de suas últimas esperanças, com a palavra sincera da esposa que se mostrava amargurada e surpreendida, o orgulhoso patrício deixou-se dominar completamente pelas realidades aparentes daquela hora trágica. De punhos cerrados, olhos duros e sombrios, a revelarem disposições inflexíveis de vingança, Elvídio Lúcio exclamou com voz terrível, dominadas todas as suas expressões fisionômicas por um ricto de angústia. Vingar-me-ei do infame sem piedade. E contemplando a filha, que permanecia de joelhos e de olhos baixos, como se evitasse o olhar paterno, acentuou terrivelmente. Quanto a ti, deverás morrer para resgatar o crime hediondo. Iniciando os meus desgostos, com o preferir aos escravos, acabaste arruinando o meu nome, levando esta casa a uma situação execrável. Mas saberei lavar a mancha criminosa com as minhas decisões implacáveis. Dito isso, o orgulhoso tribuno arrancou o acerrado punhal que reluziu à luminosidade do sol matinal, mas Alba Lucínia deu de um salto, prevendo-lhe a resolução inflexível, susteve-lhe o braço, exclamando angustiada: Elvídio, pelos deuses e por quem és, não basta a dor imensa da nossa vergonha e da nossa desventura? Queres agravar nossos padecimentos com a morte e com o crime? Não, isso não. Acima de tudo, Célia é nossa filha. Nesse instante, o tribuno lembrou-se repentinamente das rogativas amoráveis do genitor, na mais profunda recordação, como a pedir-lhe calma, resignação e clemência. Pareceu-lhe que Quinéio Lúcio regressava das sombras do sepulcro para lhe suplicar pela neta idolatrada, cooperando nas exortações da esposa. Então, sentindo o coração saturado de um sofrimento moral indefinível, acentuou com a voz cavernosa: Os deuses não permitirão seja eu um miserável filicida, mas esmagarei o traidor como se esmaga uma víbora. E voltando-se de repente para a filha humilhada, sentenciou com energia: Poupo-te a vida, mas doravante estás definitivamente morta para a nossa desdita imensurável, porque tua indignidade não te permite viver mais um minuto sob o teto paterno. És maldita para sempre. Foge para qualquer parte sem te lembrares de teus pais ou de teu nascimento, porque Roma assistirá ao teu funeral em breves dias. Serás estranha ao nosso afeto. Não nos recordes nunca, nem busques o passado, pois eu poderia exterminar-te nos meus impulsos. Célia continuava na sua atitude humilde de joelhos, mas aos seus ouvidos ressoavam as palavras decisivas do pai orgulhoso e ofendido no seu amor próprio. Vai-te, foge, maldita. Ergueu-se ela então, cambaleante, endereçando à mãe um derradeiro olhar, no qual parecia concentrar toda a sua crença
e toda a sua esperança. Alba Lucínia retribuiu-lhe o gesto afetuoso, fixando-a com a sua ternura dolorosa. Pareceu-lhe descobrir na limpidez daquele olhar toda a inocência da alma piedosa e cristã da desventurada filha. Todavia, o seu coração maternal agradecia intimamente aos deuses o lhe haverem poupado a vida. Compreendendo a inflexibilidade da ordem paterna, Célia deu alguns passos vacilantes e, saindo por uma porta lateral, encontrou-se em plena rua, sem direção nem destino, enquanto atrás dela se fechavam as portas do lar paterno para sempre. Depois de exprobrar a conduta da esposa, culpando-a pela indiferença e falta de vigilância, e após prometer recompensar o silêncio de Atéria, ameaçando-a também com o cárcere, caso viesse a verificar-se o contrário, mandou um servo dos mais prestimosos à residência dos sogros, chamando-os à sua casa com a maior urgência. Dentro de uma hora, Fábio Cornélio e sua mulher encontravam-se junto do casal, inteirando-se de todo o acontecido. Enquanto o coração de Júlia Spinter se sentia tocado das mais dolorosas emoções, o velho e orgulhoso censor exclamava convictamente: Sim, Elvídio, vamos procurar o traidor quanto antes, a fim de o exterminar, sejam quais forem as consequências. Mas devias ter aniquilado a filha, pois o sangue deve compensar os prejuízos da vergonha, segundo os nossos códigos de honra. Mas, enfim, ela estará moralmente morta para sempre. Depois de eliminarmos l'óleo úrbico, faremos que as cinzas de Célia venham de Capua para serem recolhidas em Roma ao jazigo da família. Ao passo que as duas senhoras, mãe e filha, ficavam no aposento sucumbidas, consolando-se reciprocamente e rogando a proteção dos deuses para a tragédia inesperada e dolorosa, Fábio e Elvídio dirigiram-se apressadamente para o Capitólio, a fim de exterminarem o inimigo, como se o fizessem a uma serpente imunda e venenosa. Todavia, uma surpresa tão grande quanto a primeira os esperava. No palácio do prefeito dos pretorianos, o movimento era desusado e estranho. Antes de atingirem o átrio, os dois patrícios foram informados de que Lólio Úrbico havia falecido 5 minutos antes. Havia falecido minutos antes, acreditando-se que se tratava de um suicídio. A morte do marido constava do programa sinistro de Cláudia, agora dona de opulento patrimônio financeiro, porquanto, desse modo, não ficaria voz alguma que pudesse elucidar Elvídio Lúcius quanto à infâmia que a antiga plebeia acreditava haver atirado ao nome de sua esposa. Além disso, alta madrugada, Sabina tomara um dos pergaminhos em branco assinados pelo prefeito e escreveu com perfeita imitação caligráfica um bilhete lacônico no qual se confessava enfarado da vida e rogava a Flávio Cornélio, amigo de todos os tempos, perdoasse o dano moral que lhe causara. Penetrando aturdidos na casa do inimigo morto, Fábio e Elvídio foram abordados por Cláudia Sabina, que lhes apareceu lacrimosa naquela manhã trágica. Depois de se lamentar comentando a tétrica resolução do esposo em desertar da vida, Sabina entregava ao censor o último bilhete de Úrbico, que dizia grafado pelo marido à última hora, deixando transparecer curiosidade a respeito daquele pedido de perdão, injustificável e estranho. Desejava assim conhecer os primeiros resultados do trabalho tenebroso de Atéria, esperando ansiosamente dos lábios de Elvídio ou de alguma alusão que Fábio, a alusão de Fábio, as informações indiretas que o seu espírito vingativo ansiosamente aguardava. O censor e o genro, entretanto, receberam o suposto bilhete de Úrbico com secura e indiferença, e como era preciso dizer alguma coisa em face daquele imprevisto,
Fábio Cornélio acrescentou: guardarei esse bilhete como prova do seu desequilíbrio mental nos últimos momentos, pois só assim se justifica esse pedido. E agora, minha senhora, acentuou enigmaticamente para Cláudia, que o ouvia com atenção, há de perdoar-nos a nossa ausência, porquanto cada qual tem os seus infortúnios. O velho patrício estendia-lhe as mãos em despedida, mas sentindo a sua curiosidade fundamente aguçada por aquelas expressões, a antiga plebeia interrogou com interesse, como a provocar algum esclarecimento de Ovídio Lúcius, que se fechara em mutismo enigmático. Infortúnios? Mas que desejais dizer com isso? Pretendeis abandonar-me nessa situação? Qual a razão de sairdes assim desta casa, quando o cadáver de um amigo e chefe exige testemunhos de veneração e amizade? Porventura aconteceu algo de grave à Alba Lucínia? Notava-se que a última pergunta transpirava um sentido misterioso. Ela esperava que Ovídio lhe falasse da sua tragédia doméstica, dos seus profundos desgostos conjugais, da infidelidade da esposa, conforme previa e decorria dos seus planos. Seu coração bastardo aguardava que o homem amado naquele instante iria dispensar-lhe as atenções amorosas tão ardentemente aneladas naqueles últimos meses, em que os seus sentimentos mesquinhos haviam acariciado tão grandes esperanças. O tribuno, porém, mantinha-se impassível, como se tivesse os lábios petrificados. Fábio Cornélio, todavia, sem trair a fibra orgulhosa, esclarecia a Sabina nesses termos: minha filha vai bem, graças aos deuses, mas acabamos nós de ser feridos no mais íntimo do coração. Um emissário de Campânia nos trouxe esta manhã a dolorosa notícia da morte repentina de minha neta solteira, que se encontrava junto da irmã, numa estação de repouso. Esta a razão que nos impede prestar ao prefeito as derradeiras homenagens, porquanto vínhamos justamente comunicar-lhe a imediata partida para Capua, a fim de promover o transporte das cinzas. Dito isso, os dois homens despediram-se secamente, saindo a passo firme no burburinho dos amigos e dos servos apressados que emulavam no pantear a l'óleo úrbico, a bajulação derradeira. Ante a cena enigmática, Sabina deixava vagar o pensamento em conjecturas. Atéria ter-se-ia esquecido de cumprir cegamente as suas ordens? Que ocorrera com a rival cujas notícias a deixavam perplexa, quando tudo premeditara com tanta segurança? Os preconceitos sociais, contudo, as obrigações daquela hora extrema que a sua própria maldade havia provocado, não lhe permitiam concorrer como louca no encalço da cúmplice, fosse onde fosse, para matar a curiosidade. Enquanto seu espírito se perdia em divagações ansiosas, Fábio Cornélio e o genro dirigiam-se ao imperador, obtendo a necessária licença para a precisa viagem à Campânia, cedendo-se-lhes incontinente uma galera confortável que os receberia em Hóstia, de modo a abreviar a viagem o mais possível. Naquela mesma tarde, a embarcação saía do porto mencionado, conduzindo a família ao seu destino, salientando-se que Ovídio Lúcius não se esquecera de levar a Atéria com os outros serviçais de sua confiança. Enquanto o patriciado romano rende homenagens ao prefeito dos pretorianos e a galera de Ovídio se afasta, conduzindo em seu bojo 4 corações angustiados, sigamos a jovem cristã nas suas primeiras horas de amargura e sacrifício. Saindo da casa paterna, Célia atravessou ruas e praças, receosa de encontrar alguém que a reconhecesse no seu doloroso caminho. Conchegava o pequenino de encontro ao coração, como se ele fora seu próprio filho, tal enternecimento que a sua figurinha lhe inspirava. Depois de errar longamente, presa de acerbas meditações, sentiu que o sol ia muito alto e precisava cuidar da nutrição do inocentinho. Atravessara os bairros aristocráticos, encontrava-se agora junto à ponte Fabrícios, cheia de cansaço, extenuada. Além do Tibre,
surgiam as modestas edificações dos judeus e dos libertos pobres. Ali estava a famosa ilha do Tibre, onde outrora se erguiam os templos de Júpiter, Licaônio, Ede, Eudê, Esculápio. Os templos ao seu lado passeavam os filhos da plebe, inquietos e apressados. De vez em quando surgiam soldados da marinha, da frota de Ravenna, aquartelados no Trastevere e que lhe deitavam olhares libidinosos. Cansada, dirigiu-se a uma das casas de judeus onde uma mulher do povo lhe deu de comer, provendo-a de tudo quanto necessitava o pequenininho. Mais confortada, levando uma pequena provisão de leite de jumenta, a filha de Ovídio continuou a dolorosa peregrinação pelas vias públicas, como se guardasse uma inspiração feliz para o seu penoso destino. À tarde, porém, voltou ao mesmo ponto, nas proximidades da qual fora socorrida pelos mais humildes. Triste e só, descansou num dos ângulos da ponte Fabrício, ora contemplando os transeuntes mal vestidos, ora fixando as águas do Tibre com o coração envolto em dolorosos cismas. Aos poucos, o sol se escondia lentamente, dourando ao longe as derradeiras nuvens do horizonte. Um vento frio cortante começava a soprar em todas as direções. Contemplando os operários pobres que se recolhiam aos lares, a jovem cristã aconchegou mais fortemente ao peito a mísera criancinha. Sentindo-se desalentada, começou a orar e lembrou-se de Jesus, de que Jesus também andara no mundo ao desamparo, experimentando um suave consolo nessa reminiscência evangélica. Contudo, pungente saudade do lar feria-lhe o coração sensível e carinhoso. Mulheres do povo, depois das fainas penosas do dia, regressavam à casa com uma auréola de júbilo tranquilo a lhes transparecer no rosto, enquanto que ela, filha de patrícios, se sentia acabrunhada ante as incertezas da sorte e exposta ao frio cortante do crepúsculo. Estreitando sempre o pequenino, como se quisesse furtá-lo ao ar glacial da tarde, malgrado a sua fé e resignação, não pôde conter o pranto, refletindo amargamente no seu penoso destino. As grandes nuvens batidas de sol esmaeciam-se pouco a pouco, dando lugar às primeiras estrelas.